Havendo o número legal, dou por aberta a 15ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 113. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Observação. Alerto aos senhores vereadores que o expediente será de 30 minutos, em virtude da apreciação das contas anuais do prefeito. Caso não haja tempo disponível para a discussão das propostas, essas passarão para o expediente da próxima sessão plenária ordinária do artigo 282 do novo regimento interno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento do vereador Jairo Furini. Requerimento número 138 do vereador Jairo, requerendo nos termos do inciso 1º e do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Orgânica do Município, a ratificação da licença do exercício do seu mandato por motivo de moléstia. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 6/5/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. Projeto. A seguir passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 8, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Santa Isabel e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Requerimento de regime de urgência referente à tramitação do projeto de lei complementar de número 4, que dispõe sobre a desafetação do bem público que menciona e autoriza a sua transferência mediante permuta e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação número 21. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa dispor sobre desafetação do bem público que menciona, autorizar a sua transferência mediante permuta e dar outras providências. Em conjunto com a referida proposição, o Poder Executivo apresenta, por intermédio do ofício Gabinete do Prefeito número 268, requerimento solicitando a submissão do presente projeto ao regime de tramitação de urgência, conforme disposto no artigo 183 da Resolução 284, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Santa Isabel. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 183 da mencionada resolução, o projeto com requerimento do regime de urgência deve vir acompanhado de minuciosa justificativa sobre o pedido, representando sua ausência em tramitação na forma ordinária. Acrescenta-se que o caput do artigo 195 da referida resolução assevera que, se o prefeito julgar urgente a medida,
poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 45 dias, a contar da deliberação do plenário, conforme caput parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. Para tanto, parágrafo 1º daquele artigo determina que, de forma obrigatória, o pedido deverá estar devidamente fundamentado, no que a tramitação em regime ordinário poderá ensejar em prejuízo ao interesse público. Ao analisar os fundamentos apresentados no presente requerimento formulado pelo Poder Executivo, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime de urgência. A iniciativa dará oportunidade ao município de cumprir suas obrigações constitucionais, tendo em vista que será possível fechar parte da antiga estrada de Guararema, CIS 344, com início no bairro denominado informalmente Vila Guilherme, e fim na bifurcação indicada em levantamento topográfico. Salienta-se que o local mencionado acima é utilizado há mais de 10 anos. A população local faz uso de outras rotas para se locomover. Em adição, fechar o trecho a ser desafetado inutilizará o local para finalidades ilícitas, por exemplo, rota de fuga. É importante mencionar que será possível direcionar a força de trabalho para manter e conservar outras estradas, as quais são de fato usadas pela população local. Ademais, é relevante destacar que para o município a via pública não apresenta nenhum valor, visto que não é possível acomodar equipamentos públicos nessa localização. Aliada a essa questão, manter a via pública como integrante do patrimônio público traz prejuízos e gastos dispensáveis. Além do exposto, haverá a permuta entre o bem a ser desafetado e bem imóvel. E em consonância com as avaliações juntadas ao presente, o município obterá um bem com valor superior ao desafetado. Ademais, nos bens oferecidos pela outra parte, será possível a acomodação de diversos equipamentos públicos conforme relatório das áreas competentes. Portanto, reitera-se a urgência na tramitação do projeto de lei, tendo em vista a possibilidade de uso das áreas a serem incorporadas ao patrimônio público e a avaliação superior do bem a ser incorporado. Assim, conclui-se pela presença de interesse público e de vantajosidade para o município. Desse modo, atendidas as disposições regimentais justificadas as necessidades das alterações propostas que visam viabilizar a desafetação do bem público que menciona e autorizar sua transferência mediante permuta, esta comissão manifesta-se favorável ao atendimento regimental do requerimento de urgência em epígrafe, devendo mesmo sujeitar-se à deliberação em plenário nos termos da linha A do inciso 1º e a linha F do inciso 2º, ambas do caput do artigo 131 da resolução de número 284, considerando-se aprovado se atendido o quórum de maioria simples, determinado na linha D do inciso 1º do artigo 239 do referido diploma legal. Outro sim, tendo em vista o envio a esta comissão do referido projeto de lei complementar de número 4 de 2025, objeto do requerimento do pedido de urgência, em conformidade com o inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 180 do novo regimento interno desta Casa, somos de parecer que o presente projeto encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto à apreciação pelo douto plenário. Bruna Rafaela Mendes Talácio, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão o requerimento de urgência. Está em votação o requerimento de urgência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento de urgência está aprovado por unanimidade. O presente projeto será incluído na ordem do dia da próxima sessão plenária ordinária. Encaminha-se à Secretaria Administrativa para as devidas providências. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 402, em resposta ao requerimento 124 do vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito 413, em resposta ao requerimento 125 do vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 404, em resposta ao requerimento número 127 do vereador Antônio Marcos. Ofício número 405,
Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 128 da vereadora Maria Thelma, ofício Gabinete do Prefeito número 412, enviando-nos cópia de lei 3.275, que dispõe sobre alteração do plano plurianual do quadriênio 2022 a 2025, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, para o exercício de 2025 e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito número 413, enviando-nos cópia da Lei 3.276, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito número 417, enviando-nos cópia da Lei de número 3.277, que dispõe sobre a criação do programa de doação de medicamentos e insumos no município de Santa Isabel, a Farmácia Solidária, e da outras providências. Ofício Gabinete do Prefeito de número 410, enviando-nos cópias certificadas de decretos e portarias expedidas durante o mês de abril de 2025. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura do ofício apresentado por diversas origens. Ofício de número 55 do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, informando-nos sobre a inadimplência do município de Santa Isabel, cujo débito é de R$ 14.173,51, para com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 4, da mesa diretora, acrescentando o artigo 3º à lei de número 3.273, que dispõe sobre revisão geral anual e aumento real dos valores da tabela básica de vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Esse projeto será enviado às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 136, vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informação quanto à existência de estudo de viabilidade de projeto de reforma do cemitério municipal. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 137 da vereadora Bruna, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis a informação quanto à existência de estudo de viabilidade de projeto de construção de um cômodo na parte externa da UPA para dispensação de medicamentos com a devida estimativa de seu custo. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 139 da vereadora Maria Thelma, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações quanto à existência de estudo de viabilidade para a criação de cronograma para o programa Catatreco do município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 140 do vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre a regularidade das instalações de barreiras de concreto existentes nos passeios públicos das seguintes localizações: Rua João Bairão, altura do número 698, Rua Fernandes Cardoso, altura do número 135, e Rua Ademar de Barros, altura do número 315. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Martins.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Em nome do prefeito da cidade, cumprimento a todos vocês. Senhores vereadores, na verdade, esse requerimento é um requerimento até simples, mas se vocês olharem, né, citei 3 ruas nesse requerimento, ao entorno da nossa cidade, Jardim Eldorado, Novo Éden, Parque Santa Teresa e os demais bairros. O que ocorre? Eu acredito que seja a falta da fiscalização em si, pela quantidade de pessoas que estão trabalhando hoje, vários fiscais hoje estão em outros cargos, e hoje com o concurso agora, eu acredito que esses fiscais virão para somar. O que acontece? A população em si está tendo um crescimento de bastões. O que seriam esses bastões? Próximo às garagens, eles estão colocando bastões, né? E o que acontece? Aqueles bastões vai trazer danos à população, vão tirar vidas. Por quê? Tivemos até, eu acho que, se não me engano, no ano passado, ou ano retrasado, até o Anderson Cueca acompanhou a questão daquela mureta feita, até foi removida agora, próximo lá, que infelizmente, né, tirou a vida de um cidadão, e está ocorrendo isso na cidade. Ele está tendo um crescimento de bastões na cidade. As pessoas não querem que as pessoas manobrem em frente à sua casa, vai lá e começa a colocar, no Jardim Eldorado também, eu vi vários bastões. Então a pessoa vem, manobra, bate ali e não tem perigo de chegar no muro ou na casa da pessoa. Mas até onde podemos fazer isso, né? Porque eu acredito que dentro da legislação tem que ter normas. Como fazer, né? Se pode ser no canto do muro, como que pode ser? Então eu peço ao secretário que está aqui, também junto com a gente aqui, para que faça um estudo, peça para fiscalização até esse local e os demais locais, para que isso não ocorra. Daqui uns dias alguém vai sofrer um acidente de bicicleta, sofrer um acidente de moto e pode até perder a vida, como ocorreu há tempos atrás. Obrigado. Continue a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 141, vereador Edson, requerendo ao senhor prefeito local que envie a esta casa informações sobre a existência de previsão para retorno da instalação e atividades da pista municipal de esportes equestres Luiz Fernando Antunes de Oliveira, Fernandinho Suraia, inicialmente localizada na rua Prefeito José Raimundo Lobo, no loteamento Jardim Montserrat. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 142, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a essa casa de leis informações sobre a existência de cronograma regular de limpeza, manutenção e reparos dos escadões do município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 143, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar à Casa de Leis informações sobre a existência de estudo de viabilidade, planejamento ou previsão de mudança no atual modelo de recolhimento de lixo e entulho no município. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 144 do vereador Marcos Cano, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar à Casa de Leis informações referentes ao retorno integral dos horários de transporte coletivo, assim como a previsão de prazo estimado para que isso ocorra. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, pode ler na íntegra. Por favor, secretário.
Mencionado pedido se justifica tendo em vista que durante a pandemia da Covid-19, os horários de circulação dos ônibus foram significativamente reduzidos, sob justificativa de queda na demanda. No entanto, mesmo com o retorno à normalidade das atividades e aumento da necessidade de deslocamento por parte da população, os horários não foram restabelecidos até o presente momento. É de se mencionar que a população tem enfrentado sérias dificuldades com a escassez de horários, o que compromete o deslocamento de trabalhadores, estudantes, idosos e demais usuários que dependem exclusivamente do transporte público. Sendo assim, trata-se de uma demanda urgente e legítima da comunidade, que espera providências e esclarecimentos do poder público municipal. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, vereador. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 145 do vereador Marcos Canor, requerendo à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, prestar à Casa de Leis informações quanto à viabilidade de retirada do esgoto a céu aberto na rua José Bueno, loteamento Nova Santa Isabel. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, pode ler na íntegra. Por favor, secretário. As seguintes informações devem ser enviadas a esta Casa de Leis. Qual o posicionamento da Sabesp quanto à obra recentemente realizada por essa na rua José Bueno, no loteamento Nova Santa Isabel, que passou a apresentar esgoto a céu aberto após a sua intervenção, situação que não ocorria antes da obra? Qual o tempo estimado para a solução do presente problema ocasionado pela referida obra? Quais providências a Sabesp pretende tomar para solucionar definitivamente o problema, atendendo à justa demanda dos moradores? A rua José Bueno, localizada no loteamento Nova Santa Isabel, não apresentava esgoto a céu aberto até a recente obra realizada pela Sabesp. No entanto, após essa intervenção, o esgoto passou a escorrer pela via, causando transtornos à população local e comprometendo a saúde pública e o bem-estar dos moradores. Diante disso, é fundamental que a Sabesp apresente esclarecimentos, avalie a possibilidade de readequação ou remoção da rede de esgoto da via e adote as providências necessárias para solucionar o problema de forma definitiva. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, Marcos Canor, vereador. Continua a discussão requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, uma boa noite. De novo aqui, Sabesp. A Sabesp, desde gestões passadas, quando fui eleito vereador, passou o prefeito hoje, o doutor Carlos na atual gestão hoje. Prefeito, a Sabesp é uma vergonha para a nossa cidade hoje. A gente pensou que ela ia melhorar a cidade. Desde quando eu estou aqui, na verdade, ela só vem prolongando. Sempre que a gente corre atrás deles, que a gente manda requerimento, que o executivo manda a resposta para cá através da Sabesp, sempre a mesma pergunta. Nós estamos estudando para fazer o ligamento dos troncos o mais rápido possível. E até agora nada, a população ela vem sofrendo com isso. Todos os requerimentos aqui, eu acredito que quando chega a Vossa Excelência, é cobrado a Sabesp, mas a resposta deles sempre é as mesmas. Então, por isso, nós estamos aqui pedindo requerimentos, pedindo documentações, porque está na hora dessa casa aqui, em conjunto, abrir uma CPI e cobrar a Sabesp, porque a Sabesp está deixando a desejar a cidade, ela não cumpre o papel dela, porque eu acredito que nós, cobrando essa casa junto com o Executivo, eu acredito que uma CPI nessa casa, eu acredito que a Sabesp em si, ela vai ter que tomar jeito, porque ela vem, os valores são altos, do munícipe,
por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, senhor. Esse requerimento do Marcos Canor, ele já vem, aquele esgoto a céu aberto lá, eu acredito que ela vem desde o começo, há 10 anos atrás, né, que a Sabesp entrou aqui no município, ela fez todo o processo de ligação de esgoto naquele local, e até agora não interligou. E as pessoas da rua José Bueno continuam jogando água de esgoto pelas águas fluviais, onde vai cair lá no Ribeirão, aqui do Zé da Granja. E veio há 8 anos atrás, a gente foi fazendo requerimento, Marcos Canor, referente àquele local. O esgoto começa ali, cai dentro da granja, e da granja vai para o Ribeirão, e cobre esgoto da população ali. Então, assim, a Sabesp em si, por mais que a gente cobre, ela pensa que nós estamos brincando aqui, né? Mas a gente tem que levar o retorno à população do que a Sabesp está fazendo, né? O mal que ela está trazendo, porque agora ainda nós estamos aqui, daqui a pouco, senhor presidente, a gente não está mais, daqui a pouco o executivo não está mais lá, né? E outros virão. Então a gente tem que fazer a nossa parte agora, para que a Sabesp tome jeito e faça o seu trabalho, porque a população não aguenta mais ficar com esgoto a céu aberto e a Sabesp não toma providência alguma. Obrigado, senhores. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 281 do vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação no entorno da bifurcação entre a Rua do Trevo e a Estrada do Cantagalo, próximo ao condomínio Astro Verde. Indicação número 282, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção, nivelamento, cascalhamento, bem como de capinação na Estrada do Alto, bairro Barroca Funda, próximo ao Rancho Sossego. Indicação número 283, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de poda da árvore situada na Rua Manuel Rodrigues Barbosa, em frente ao número 418, na Vila Osíris. Indicação número 284 do vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de roçada e limpeza de praça pública situada na Rua Dirce de Souza Machado, em frente ao ginásio municipal, loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 285, vereador José Martins, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e tapagem de buraco na Avenida Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, trecho entre os números 372 a 766, no loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 286, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de limpeza, retirada de lixo e capinação na Rua Professora Alzira de Paula, na altura do número 277, Centro. Indicação número 287, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na Rua Patrocínio Maria Pituba, no loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 288, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção de entulho da calçada situada na Rua São Paulo, altura dos números 186, 197 e 206, no bairro Lanifício. Indicação número 289, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção de entulho na calçada situada na Rua Vitória Régia, altura do número 425, no loteamento Jardim Novo Éden. Indicação número 290, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção de entulhos na calçada situada na Rua Washington Luiz, no loteamento Vila Guilherme. Indicação número 291, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buraco e capinação na Avenida Nicola Cianflone, especificamente no final da via, loteamento Jardim Novo Éden. Indicação número 292, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buraco na Avenida Jânio da Silva Quadros, de frente à loja MT Modas,
loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 293, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a realização dos serviços de manutenção da iluminação pública, realizando a possível troca das lâmpadas em toda a extensão da Travessa Joel de Souza, no loteamento Jardim Vista Verde. Indicação número 294, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar com urgência o serviço de instalação de tampa no bueiro localizado em frente à residência de número 500, no início do escadão da rua Patrocínio Maria Pituba, loteamento Jardim Eldorado. Tem que suspender. Como eu já tinha falado no começo da sessão, que a sessão seria por 30 minutos. O Wagner, que está escrito... Wagner, você pode falar na explicação pessoal, tá? E as indicações ficarão para a próxima sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de decreto legislativo número 2, da Comissão de Finanças e Orçamento, aprovando as contas do prefeito municipal correspondentes ao exercício de 2022. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica, Comissão de Justiça e Redação são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Antes da discussão do projeto, nos termos do artigo 283 da Resolução número 284, de 27 de maio de 2024, concedo ao senhor relator, o vereador Anderson, o prazo de 15 minutos para se manifestar, caso queira. Logo após, o senhor prefeito Carlos Augusto Chinchila Afonso terá o mesmo prazo para ofertar sua defesa oral em tribuna. Com a palavra, o vereador Anderson Cueca. Eu dispenso a palavra, presidente. Peço à vereadora Maria que conduza o senhor prefeito até a tribuna para o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Neurisvan, ilustríssimos senhores vereadores, membros da mesa, senhores vereadores dessa casa, desse município, muito obrigado pela oportunidade. Senhoras e senhores presentes, equipe técnica, senhores da imprensa, muito obrigado pela presença nessa noite tão importante para o município de Santa Isabel, que é a leitura da nossa defesa das contas do ano do exercício de 2022. Caros amigos, primeiramente, me dirijo a vossas excelências, cumprimentando cada um dos representantes do povo isabelense presente nessa sessão e muito dignamente conduzidos a essa nova gestão. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los mais uma vez pela atuação à frente do Legislativo e reafirmo o meu compromisso de união para que juntos possamos trabalhar em prol da população de Santa Isabel. De forma especial, agradeço a Deus na oportunidade de servir as pessoas como médico e como gestor da nossa querida cidade, atingindo cada vez mais pessoas, trabalhando com compromisso, buscando na busca incessante de melhorando a vida da nossa população, junto com vocês. Agradeço também a minha família, os meus amigos que continuam me apoiando no decorrer desse nosso segundo mandato. Finalmente, agradeço toda a minha equipe,
de todas as áreas, que trabalha de forma incansável para que as políticas públicas cheguem aonde elas precisam chegar. Porque eu estou como capitão desse navio, mas eu quero que ele chegue com segurança em terra firme. Preciso contar com o conhecimento e a dedicação de uma tripulação, porque ninguém faz nada sozinho, e somos e estamos colocando Santa Isabel no rumo do progresso, e isso é evidente aos olhos de todas as pessoas que moram nessa cidade. Assim, feitas as justificativas iniciais, passo a apresentar aos nobres vereadores que devem ratificar o parecer já apresentado e ratificado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando nossas contas municipais referentes ao exercício 2022, visto que, inicialmente, recordo a Vossas Excelências os problemas que enfrentamos até o mês de junho de 2022, com relação à pandemia da Covid-19, que ceifou inúmeras vidas. Contudo, a nossa gestão, nesse ano, não só conseguiu manter os investimentos obrigatórios, como foi além, salvando muitas vidas de isabelenses. Como Vossas Excelências devem se recordar, transformamos a nossa unidade de posto de saúde da Avenida Brasil numa unidade exclusiva para tratamento, chamamos de unidade Sentinela, para tratamento específico dos pacientes infectados pelo Covid, com equipe médica, testes, medicamentos e inclusive acompanhamento até o 15º dia da doença, que nos fez despontar como um modelo a ser seguido no Alto Tietê, diante da redução drástica do número de internações hospitalares. A administração não mediu esforços para tal feito, aumentando o número de leitos, pagando hora extra para o pessoal da saúde, acertando com a Santa Casa um novo plano de ação para a gente poder atender esses pacientes que tanto precisavam, medicamentos, insumos, entre várias medidas que os isabelenses e outras pessoas de outros municípios foram tratados, e reduzindo drasticamente o número de óbitos do município desde o início da pandemia. Ressalto que tudo isso foi conseguido, inclusive com a colaboração direta da Câmara Municipal, que fez a devolução de recursos com as quais eu consegui pagar os novos investimentos e as novas parcerias de leito contratados junto ao nosso prestador de serviço. Também recordo que ampliamos, naquela época, o atendimento médico na nossa UPA, de 3 médicos habilitados pelo Ministério, pela Comissão Tripartite, 24 horas, 30 dias por mês. Mais exames foram realizados porque eram necessários. Ampliamos o número de tomografias, que de 300 por mês, que era a série histórica, nós chegamos a ofertar mais de 800 tomografias por mês, mais raio-x de tórax, mais exames de laboratório, mais exames de laboratório específicos, mais teste de Covid, mais medicamentos e, por consequência, mais respiradores mecânicos, mais suporte de UTI, mais equipe de apoio, mais hora de ambulância UTI, e tudo isso foram essenciais para salvar a vida dos isabelenses. Também foi inegável que a gestão realizou a redução da lista de espera de várias especialidades na pós-pandemia, inclusive fisioterapeutas também para atender aqueles pacientes que sofreram sequela da Covid-19. E tudo isso gerando gasto e investimento de muito recurso público. Diante da tão sofrida pandemia e do sucateamento do serviço de saúde, ocasionado pelo congelamento dos repasses obrigatórios há décadas pelo SUS, essa gestão com recursos próprios, inauguramos em julho de 2021 o tão esperado CAPES, depois de 16 anos, o Centro de Atenção Psicossocial, que foi prometido por muitas gestões e não foi realizado. Mas nós fizemos e hoje atende mais de 1.500 pessoas de saúde mental, depois de anos e anos de apontamentos pelo Tribunal de Contas e Justiça de São Paulo, cuja omissão de gestores anteriores resultou em até multas. Uma delas, R$ 230 mil de multas aos cofres municipais, que o nosso departamento jurídico prestamente reduziu para praticamente zero. E isso faz muita diferença no nosso orçamento. Era um momento difícil, o investimento obrigatório de 15% na saúde passou naquele ano para 24,78%. Continuando o investimento de saúde, no ano de 2022, empenhamos 25,6% do orçamento. Posteriormente, liquidamos o mesmo exercício, um percentual de 25,53%, mais de 10% além do constitucionalmente exigido,
o que representa um aumento de valores aplicados aos exercícios anteriores. E a prova disso, uma prova em contexto desse fato, revelou a melhora da nota do Índice Geral de Eficiência dos Municípios com relação à saúde, do IGM, que passou de C para C+. Na educação, com o fim da pandemia, também iniciamos um segundo semestre de 2022, um amplo programa de recuperação de alunos matriculados na rede municipal, mantendo o investimento equivalente a 26,8% do orçamento. Isso com contratação de professores, com instalação de programa de leitura e de reforço escolar. Também iniciamos em 2022 a construção do nosso centro pedagógico com imóvel adquirido da educação em 2008 e 2009, passando esses anos sem que nenhuma gestão tivesse tomado nenhuma iniciativa para a sua construção e sua efetivação. Em relação à demanda de creche naquela época, diminuímos significativamente a sua demanda em razão do trabalho da Secretaria de Saúde, cujo reflexo se estendeu até esse presente ano, sendo que em junho de 2025 as filas para creche são praticamente zeradas, com a construção inclusive de novas creches para o município. Por sua vez, o recurso do Fundeb foram adequadamente destinados aos profissionais de magistério, gastando 88,5%, conforme preceitua o artigo 212 da Constituição Federal e artigo 26 da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A prova em contexto da aplicação correta desses recursos na educação vem sido apresentada no decorrer dos anos. E em 2022, houve um aumento na pontuação do Enem com relação a 2021, apresentando uma melhora de 29,7 pontos percentuais. E no ensino superior também constatamos que o município conseguiu matricular 980 pessoas. Em 2022, também iniciamos os ajustes para a obra do Mirante Monserrate, a obra há muitos anos, idealizada pelo Contur, e sem que nenhum gestor anterior tivesse providência para reformar esse local e trouxesse a segurança que o Isabelense precisa para seu principal ponto turístico, que será no futuro. E em 2022 ainda, os dados do CAGED, nós aumentamos uma variação de 11,6% nos postos de trabalho, com 11.509 postos de trabalho. Com relação às nossas finanças, o município conseguiu uma nova façanha, apresentando superávit financeiro no importe de 15 milhões de reais, ou seja, 6,8% maior que o superávit financeiro de 2020, que foi de 5,31%. E também no exercício de 2022, a administração municipal continuou apresentando um cenário favorável com relação ao endividamento do município e demonstrou liquidez frente aos compromissos de curto prazo, nos afastando da necessidade de empréstimos bancários. Não pedimos dinheiro emprestado para banco para poder crescer em 2023. Além disso, todos os encargos do município foram devidamente recolhidos, mesmo enfrentando o saldo de INSS devido por administrações anteriores. Além disso, foi respeitado o percentual de transferência financeira para essa Casa de Leis, como dispõe o artigo 29A da Constituição Brasileira, como respeitado e cumprida todas as emendas impositivas, instituímos uma rotina de respeito e colaboração institucional com a aplicação das emendas impositivas. Igualmente, foi obedecido ao disposto à Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação ao gasto do pessoal, que ficou abaixo do teto de 51% previsto na referida lei. Mas, apesar de não compor as realizações de 2022, os projetos protocolados nessa igreja-casa, é importante citar, com auxílio de Vossas Excelências, aprovamos as leis complementares 237 e 240, que foram um marco na administração pública de Santa Isabel. Reformamos profundamente a administração pública com elas, corrigindo distorções mantidas há décadas e reiteradamente apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e com isso foi possível o concurso público para todas as áreas, que agora em 2025 conseguiu organizar toda a nossa gestão, após uma década de espera. E é importante lembrar que não houve nesse governo qualquer apontamento no que se refere ao pagamento de subsídios de agentes políticos pelo Tribunal de Contas. Enquanto ao Índice Geral de Eficiência dos Municípios, o ano de 2022 apresentou uma melhora nas áreas de saúde e educação, mantendo as notas anteriores,
em relação aos demais itens analisados e abrindo o caminho para a gente poder corrigir com a reforma administrativa exatamente esses itens que tinham sido apontados corriqueiramente. E essa melhora significa o nosso compromisso com o bem-estar geral da população. Na questão ambiental, é certo que o município melhorou sua atuação através da universalização do serviço de saneamento básico, com a parceria da Sabesp e o plano de investimento da Sabesp, e esse ano, inclusive, com a privatização que apresentou novas metas de universalização das metas de fornecimento de água e esgoto do município. Novos investimentos estão sendo realizados e reverterão esse quadro que nós tínhamos em 2022 de serviço de coleta de lixo, coleta de esgoto e fornecimento de água. Por sua vez, as despesas com pessoal e reflexos foram respeitadas de acordo com o limite estabelecido na letra B, o inciso terceiro do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Registramos o terceiro quadrimestre com um percentual de 37,9%, tendo todos os encargos sociais devidamente recolhidos durante o ano de 2022. De igual forma, deixo a Vossas Excelências que os demais apontamentos auxiliares que corriqueiramente acontecem nos municípios estão sendo resolvidos continuamente no decorrer do meu mandato, inclusive com valoroso auxílio dessa Casa de Leis, ponto a ponto. O município também mantém os seus precatórios, importantíssimo falar, regiamente em dia, não havendo nenhuma pendência por um exercício ou outro. E conforme apurado pelo próprio Tribunal de Contas, o município não possui dívidas judiciais, tampouco requisitórias de baixa monta pendentes e o pagamento de um exercício em exame. Essa remuneração dos agentes políticos sempre obedeceu à legislação municipal em regência, que é a Lei 11.109, tendo sido apresentadas declarações de bens de todos os agentes públicos, e a minha atenção também com relação às emendas impositivas, senhor presidente, que desde o início da minha gestão beneficiaram e atendemos os nobres vereadores representantes do povo com os principais clamores da população totalmente atendidas. E é importante consignar que o município demonstrou ao Tribunal de Contas a boa-fé, comprovando que não ficamos inertes perante os recorrentes apontamentos acontecidos durante todos os anos. Pelo contrário, não medimos esforços para corrigi-los. Contudo, para a correção integral, é necessário um período mais longo de ajustes e adequações, disposto na legislação, uma vez que temos problemas crônicos em Santa Isabel. E temos que ter cautela para corrigir esses problemas crônicos, para evitar prejuízos aos serviços da população, restando as contas de 2022 aprovados com unanimidade pelo Tribunal de Contas. Como Vossas Excelências podem observar, não existe qualquer motivo para rejeição técnica e ainda menos política das minhas contas referentes ao exercício de 2022. E é importante ressaltar que a minha gestão tem trabalhado incansavelmente para transformar a gestão pública do município e melhorar todos os nossos índices de governança perante todos os órgãos de controle e fiscalização que integra o Poder Legislativo. Ante todo exposto, encerro agradecendo imensamente a oportunidade de me dirigir a todos vocês, Suas Excelências, e defender nossas contas anuais, e rogo que sejam aprovadas as contas do ano de 2022, uma vez que demonstrado o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para sua aprovação, e por ser mais uma demonstração da mais pura e lídima justiça. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Está em discussão o projeto. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Para falar no expediente pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Walter Negrão. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, prefeito, secretários, população aqui presente, internautas. Senhor presidente, eu venho aqui pedir a explicação pessoal para falar um pouco do nosso trabalho, o que um vereador faz. Nós estamos aqui para legislar, propor leis, estamos aqui para fiscalizar o trabalho do Executivo, através de requerimentos, solicitando explicações, através de indicações que nós fazemos ao Executivo também, para que nós tenhamos uma cidade melhor. Certo? Também fazemos a parte de buscar emendas com deputados, eu, Oswaldo, Bruna, estávamos, Marquinhos também, fomos até a Lesp, buscar parcerias com os deputados para a execução dos nossos projetos que aqui nós estamos fazendo. Um trabalho que é contínuo, nós vimos hoje aqui requerimentos, nós vimos indicações. E eu venho aqui falar um pouco também do que é o Executivo. O prefeito falou aqui sobre prestação de contas. O que o Executivo faz? Precisa executar. E é muito importante aqui a presença dos secretários, do prefeito. Por quê? Porque a gente está sempre rodando aqui enquanto vereador, trazendo essas demandas, mandando indicações, requerimentos, mas a gente vê que nem tudo está sendo executado. E é muito importante o prefeito estar aqui. Inclusive tem empresários aqui do setor do turismo, no qual é uma área da qual eu defendo e acredito muito. Nós somos MIT, Município de Interesse Turístico. Mas me deixa triste, presidente, prefeito, que no dia 8 de maio, agora, Dia Nacional do Turismo, no nosso município, nós não tivemos nada. Nós não tivemos nenhuma representatividade. E por que isso? Pergunto a vocês. A gente precisa de pessoas para executar, para fazer o trabalho. Eu vou ler algumas respostas aqui de requerimentos que eu fiz, solicitando explicações com relação ao turismo. Em 25 de fevereiro, pedi a revisão do Plano Diretor de Turismo para a inclusão de itens que estão faltando no PDTur. A resposta que veio é que será o mais breve possível. Até cobrei semana passada na secretaria, mas ainda não foi feito a revisão. Hoje já é dia 13 de maio. Dia 11 de março também, eu e a vereadora Bruna fizemos um requerimento solicitando a possibilidade de totens informativos nas rotas turísticas, que são muito importantes para o município, inclusive Rota Turística Águas Sabores, que é homologada pelo Contur. Precisa de sinalização, precisa de melhoria, também será feito o mais breve possível, mas ainda não foi feito. Cobramos também, eu e o vereador Marquinhos Pelican, informações detalhadas referentes à existência do cronograma de trabalho, execução e otimização para eficiência no atendimento a demandas específicas do nosso município, que nós colocamos aqui, vereadores, nossos requerimentos, nossas indicações. E aí a resposta que veio, e aí cobrando já, porque nós também somos cobrados na cidade aqui com relação à zeladoria, com relação à manutenção do nosso município, e foi informado que atualmente a Secretaria conta com uma equipe reduzida. Contudo, essa dificuldade será sanada com o chamamento dos servidores, com a efetivação dos candidatos aprovados no concurso público. Então a gente espera que nós sejamos atendidos, para não ver uma situação, peço que meu amigo Oswaldo abra um vídeo aqui, que algumas coisas eu fiz, outras eu recebi de munícipes e também do Contur, de reclamações que são feitas aqui, nessa primeira imagem. Pode soltar o play. O tamanho do matagal que está aqui no Parque Municipal. A placa nossa, que nós estamos na nascente do Tietê, rota turística, está quase coberto pelo mato. Isso que está do lado da UPA. Tem uma outra imagem aqui, onde as pessoas estão sentadas ali, isso foi eu que mesmo tirei, dia 8 de maio, as pessoas estão sentadas ali com o mato alto, pode ter
aranha, pode ter cobra, enfim. Se uma criança está ali, a situação que está aí, ainda dá para ver a iluminação, mas tem um vídeo que o munícipe me encaminhou, que a gente consegue ver a escuridão que está. Em 12 de março desse ano, eu fiz uma indicação solicitando a troca da iluminação desse parque municipal. Porque as pessoas estão praticando esporte, estão correndo, estão se exercitando, e eu, quando eu cheguei dia 8 de maio ali, eu fiquei com medo. E olha que para eu ter medo é difícil, mas eu fiquei com medo dali, porque não tinha quase ninguém pelas condições que hoje está o parque. Ao meu ver, e se um turista vem aqui conhecer o que está na rota ali, porque a Rota das Nascentes tem o totem informativo de onde está localizado, ele fica com medo assim como eu fiquei. Aqui, Rota Turística Águas e Sabores. Há um mês atrás eu sinalizei que isso ia acontecer, pelas valetas que estão ali. E isso aqui são turistas empurrando o carro para sair no sábado à noite de um local turístico aqui do município, com a chuva que deu. E esse ônibus também estava cheio de turistas indo para o Sol Lazer, atolou, e os turistas tiveram que ir a pé até o Sol Lazer. E aí eu faço uma pergunta para reflexão a vocês. O que esses turistas irão falar na nossa cidade? Que frequentam o parque? E o que os munícipes falam também? Porque nós recebemos reclamação direto aqui. Então nós temos que ter uma atitude, nós temos que tomar providência, e é muito importante os secretários, prefeito aqui, porque nós queremos uma cidade melhor. Não? É por isso que nós fomos eleitos. E que nós tenhamos esse trabalho sendo executado. Não adianta nada numa secretaria, o secretário está aqui, Sérgio Sidorco, você não tem uma equipe para executar. Ele é estratégico, mas ele sozinho não vai fazer nada. Se não tiver um diretor de turismo, se não tiver um diretor de desenvolvimento econômico lá, equipe técnica, que no concurso, eu falo porque eu estive lá na secretaria o ano passado, e nós pensamos juntos na estrutura, em ter turismólogo, em ter equipe capacitada para trabalhar com o turismo. Em 4 meses e meio que eu estou aqui nessa casa, qual trabalho foi feito? Eu estou vendo aqui empresários do turismo que estão investindo na cidade, que acreditam na cidade. E o poder público também precisa fazer a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte, com projetos estruturados, buscando parceria público-privada, mas nós precisamos que todos tenham esse trabalho em eficiência. Então eu vim aqui trazer também, só para finalizar, dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, o Contur protocolou um ofício junto à Secretaria, cobrando providências de caráter de urgência, prefeito, para conservação e reparos da entrada do Jardim Portugal, localizado próximo ao pesqueiro, que está tendo a obra, porque ali é o acesso da Rota Turística Águas e Sabores, e para que nós tenhamos, de fato, a estrada transitável e que os turistas possam vir aqui, receber a nossa cidade, ser recebidos, bem recebidos na cidade e sair falando bem. Porque eu garanto que esses turistas que vieram aqui esse final de semana, nessa semana que inclusive passou reportagem aqui, ó, dia 10 de maio na TV Diário, falando da cachoeira que está na Rota Turística Águas e Sabores, a Pena Branca. E se a pessoa vem visitar nesse dia, ou depois agora, como é que ele vai ser recebido? É isso que a gente quer na nossa cidade? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, prefeito. Para falar na explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. A gente fica feliz aqui, senhor presidente, de ter a oportunidade mais uma vez de estar falando com a nossa cidade, de expor aquilo que é necessário, dado o compromisso com a vereança, com o Poder Legislativo, compromisso esse que nos foi conferido pela população. Parabenizar o vereador Walter pela explanação, parabenizar a administração pela aprovação das contas de 2022. Eu quero fazer um panorama de algumas coisas boas que a gente tem e algumas coisas que eu acredito que acho ser, acredito não, e não acho, tenho certeza. São desafios que nós temos de enfrentar para se desenvolver e para crescer. Tivemos recentemente aqui a inauguração do PAC, super importante, Dr. Carlos, Helena, o atual secretário de Saúde, Felipe Nabil, o Chico não veio hoje? Ah, o Chico está ali. O vereador Chico, que fez a impositiva junto com o vereador Casquinha. Parabéns para vocês pela inauguração desse importante espaço de saúde.
Com certeza vai servir bem a população. O lugar lá antes era bem precário e hoje vai ofertar um atendimento com uma estrutura melhorada, né? E isso já é um legado deste novo mandato. Agora eu quero pontuar com vocês algumas coisas que vêm para nós aqui, gente, e isso vem das pessoas que estão sofrendo, vem das pessoas que estão passando situações, e eu acredito que todas essas situações podem ser evitadas. E é por isso que a gente tem que colocá-las em debate, tem que falar sobre elas. Nós temos a rua Chico da Marvina, é uma rua campeã de requerimento aqui na casa. Sempre está em requerimento, ela precisa de uma estrutura de coleta da água pluvial para a estrada melhorar. A estrada ela fica muito ruim mesmo. E tem uma transversal dela ali, que é a rua Darceto Dias. E o pessoal ficou atolado na rua Darceto Dias no sábado. Que a máquina foi passada lá, mas o material compactador e abrasivo de solo não foi colocado. E mandaram um vídeo para a gente, muito semelhante ao do vereador Walter aqui, quando ele mostrou na rota turística Águas e Sabores. Falando da rota turística Águas e Sabores, tem a estrada do Varadouro por ali, que é rota de ônibus escolar, gente. E nós tivemos esse ano um ônibus escolar que atolou nessa estrada. E deixou os alunos lá que tiveram que ser buscados pelos pais. E eu passei por essa estrada no final de semana e realmente constatei que ela está bem ruim, ela tem pontos bem ruins. E tem uma hípica, eu não consegui ver o nome dela, mas tem uma hípica que está despejando água na estrada e deixando tudo molhado, fica tudo no lodo na frente da hípica. E esse é um caso que a gente está passando para fiscalização e dar uma olhada, mas eles continuam lá, meio que não dando bola para a gente e achando que não vai acontecer nada. Continuam despejando essa água na rua. Eu conversei com alguns moradores, eles relataram que essa água não era despejada antigamente, que aquele trecho ficava intacto, e a gente sabe que água na estrada é desastre, destrói toda a estrada. E a gente precisa cuidar dessa área também. Lá para o lado do quilômetro 73, estrada Pouso Alegre, Funil, gente, o pessoal dos produtores rurais estão sendo muito afetados. Eles precisam encher o caminhão, enchem de caqui, pitaia, entre outras produções, e o caminhão já perdeu produto pela estrada esburacada. Então a gente precisa dar uma assistência para eles que têm recebido muita assistência da Secretaria de Meio Ambiente, têm tido um espaço lá na feira noturna. Aliás, eu tive lá, viu, Bruna? Que trabalho legal da feira, viu? Para a administração, que tem feito a burocracia da feira andar e ela acontecer na nossa cidade. É um lugar da família, é um lugar muito bacana. Nós temos também a estrada lá no restaurante perto do Sola da Bota, que ela faz uma poça de água e inviabiliza as pessoas de passarem por lá. Está ali já até no celular dos outros vereadores também. Então a nossa busca, gente, é por resolver esses problemas. Nós podemos evitar esses constrangimentos da pessoa ficar atolada. E a gente acho que todo mundo aqui talvez já atolou alguma vez na vida, né? E sabe que se você precisa cumprir um horário, se você tem um compromisso, se você quer chegar em algum lugar e você é impedido, você fica triste por aquilo, você fica chateado. E nós precisamos fazer esse trabalho. Porque agora a gente vai entrar no período de estiagem, é o período de seca. É a hora da gente conseguir deixar esses acessos viáveis para as pessoas passarem. Isso vai fomentar o turismo, isso vai melhorar o trânsito, a transitabilidade das pessoas, a ida e a volta. A gente precisa trabalhar nesse sentido, porque eu acredito que são coisas que a gente pode evitar se a gente agir com um plano, uma estratégia de não deixar chegar no pior cenário, que é o cenário em que a pessoa não consegue transitar, né? Uma outra coisa também, nós precisamos andar com a questão das lixeiras públicas. Está aqui o João Bose, eu sei que ele já está com o requerimento da lixeira, que a gente vai fazer a lixeira de entulho reciclável, que é uma grande ideia, né? E a gente está precisando chamar as pessoas no concurso ali para ter essa mão de obra e seguir com a lixeira. Porque uma coisa, a Bruna também, a gente já conversou, uma coisa que está faltando, o pessoal da feira falou para a gente, é a lixeira. Eu mesmo, a gente comeu lá, eu e a minha noiva, a gente jantou lá na feira e teve que ficar andando com
com o pratinho para lá e para cá para jogar. A gente foi jogar no lixo em casa. Porque, de fato, a gente está precisando colocar as lixeiras na rua o quanto antes. Então, são pontos, gente, que nós precisamos melhorar, que chegam para nós aqui, e eu acredito que essas avaliações são importantes. Eu comecei parabenizando pelas conquistas, porque tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu não diria nem lado bom, lado ruim. Tem as conquistas e tem os desafios, né? E os desafios, eles transformam, eles ajudam a gente a crescer quando a gente encara eles. Então, eu peço a vocês, vereadores, vocês secretários, funcionários aqui, que nos ajudem a encarar esses desafios. Está ali o Marcelo, que sempre coloca lá um requerimento, um ofício, em busca de melhorias para a comunidade também. Está ali o Tiago, empresário, que tem nos ajudado lá no ponto turístico, no Jaguari Pier Bar, um projeto muito bacana. E eu quero agradecer você, Tiago, pelo seu empenho em prol da comunidade, em prol de fazer algo que seja para a cidade. Nós aqui na casa estamos empenhados em conseguir a verba para finalmente construir aquele espaço público, junto com a prefeitura, junto com essa administração. Vai ser uma grande conquista, nós vamos comemorá-la com certeza. E precisaremos melhorar também a estrada do acesso até lá embaixo, a Rua Terezinha de Lima Bueno, né, que é um outro desafio que a gente tem, porque se a gente tiver um ponto lindo lá embaixo, mas nós não tivermos um acesso legal, os problemas vão voltar a se repetir. Por último, gente, mas não menos importante, eu quero fazer um agradecimento aqui ao deputado estadual Jorge do Carmo, porque caiu hoje, o Edson pode confirmar, Edson? Dr. Carlos também, caiu hoje R$400 mil, um recurso destinado à modernização dos vestiários do campo da Avenida Brasil. Tá? Caiu esse crédito e os trâmites já serão iniciados. Nós agradecemos ao deputado estadual Jorge do Carmo, que tem sido parceiro de Santa Isabel, mandou recentemente 1 milhão para a saúde, agora R$400 mil para a gente começar um processo de melhorar o nosso campo municipal, e eu tenho certeza que mais verbas vão chegar com a nossa movimentação legislativa. Ali eu tive a conversa com o vereador Walter Negrão, de que os 150 mil do crédito especial do deputado estadual Vitão do Cachorrão já caiu, e a gente já votou aqui, e vai ser uma ferramenta importante para nós consertarmos a iluminação do parque, deixar o parque todo iluminado. Ô Edson, vai dar para a gente comprar refletor, vai dar para comprar poste se precisar, braço de luz, LED, vamos colocar uma iluminação sustentável, da maneira que a nossa população precisa e merece, um negócio de alta classe, um negócio de excelência. Bom, obrigado, gente. Para falar na explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, vereador Chico do Mercado. Senhor presidente, membro da mesa, nobres pares, público presente, internauta, uma boa noite a todos que nos acompanham. O motivo de eu subir aqui para falar um pouco sobre o dia 9, dia 12, o dia 9, numa sexta-feira, que foi a reinauguração do posto de saúde do Pouso Alegre, que foi uma conquista que não é nossa conquista, acho que é do povo, da população lá do Pouso Alegre. Eu não falo nem que é uma reinauguração, eu falo que é um novo posto, porque eu acompanhei aquele posto de saúde ali há mais de 30 anos, 35 anos atrás, e era só uma salinha, com a porta só de entrada, e hoje a gente já modificou bastante. Eu tenho que agradecer aqui a iniciante, né, do projeto, que foi a Helena. Na época ela estava na Secretaria da Saúde, ela falou para mim, para a gente mandar uma emenda impositiva para aquele posto ali. Eu mandei a minha emenda junto com o vereador que estava no mandato passado, o vereador Casquinha, tá? E também agradecer também o secretário Felipe Nabil, porque ele deu continuidade, e principalmente o Dr. Carlos Chichila e toda a equipe da saúde e todos que participaram dessa reforma lá, e teve uma inauguração, e quem ganha isso aí é a população lá do Pouso Alegre. Eu agradeço muito a todos, tá? E aqui também agora eu quero agradecer também a passagem dos deputados André do Prado e Márcio Alvino, que ele sempre vem na cidade e deixa uma emenda
para os lados velhinhos. E veio aqui no lado velhinho aqui, em frente ali os serviços municipais, e passemos lá e ele vai destinar uma emenda que antes eles mandavam 100 mil reais e agora vai mandar 150 mil reais para o lado velhinho e para o outro também, o São Vicente de Paula, também mais 150 mil. E caminhamos com eles, fomos até a ETEX e o diretor da ETEX, ele ficou de fazer um projeto lá para dar uma melhorada lá, para atender mais alunos, porque o que ele explicou lá é que parece que só atende por etapa 70 alunos. Eu acho que o vereador Oswaldinho, acho que está por dentro disso aí, por etapa 70 alunos, e ele quer ampliar mais. E ele pediu uma ajuda aos deputados, e o deputado pediu para ele fazer um projeto, encaminhar até a eles. E por último, a gente foi na Santa Casa, porque a Santa Casa eu acho que é o coração de Santa Isabel, porque todo mundo passa na Santa Casa, não é, Cristiano? Todo mundo passa na Santa Casa, precisa da Santa Casa. A gente não quer precisar, mas não tem como. A gente sempre está lá. E eles estão encaminhando lá, já encaminhou 1 milhão e está terminando uma construção lá, uma reforma. Eu acho que é para uma ala para pôr a tomografia, que vai ficar coberto, na ambulância chegar, já tirar o paciente lá, que na outra, a época de chuva ficava muito mais difícil de encostar uma ambulância e tirar o paciente lá. E, em seguida, mais 3 milhões para terminar a reforma, acho que da UTI e a cobertura da Santa Casa. E, em breve, eles prometeram, cada um dos dois, mandar mais de 11 milhões para um projeto que fazer um prédio de 4 andares, onde é o estacionamento. Agradecer a eles aqui pela passagem e deixar isso aí, porque isso aí é uma forma de melhorar um pouco os prédios e na área da saúde aí. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Para falar da explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, vereadora Bruna do Pátio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Em nome do prefeito, cumprimento a todos os secretários aqui presentes. Aproveitar também que o prefeito está aqui, igual o Oswaldo apontou. A gente fica feliz pelas conquistas, né, vereador? Muito feliz, porque a cidade está caminhando, mas a gente sente que ela pode melhorar. E melhorar com organização. No caso, a família atolada era minha. Para vocês verem que, tipo assim, quem está aí em casa assistindo, fala assim, se fosse família de vereador não estava acontecendo isso. Aconteceu. No meu aniversário, domingo, falaram para vocês que sábado, mas foi no domingo, a minha família não pôde estar presente comigo, tinham feito uma festa surpresa, não puderam todos estar presentes, e aí eu tentei alguém para desatolar o carro, não consegui, infelizmente. Nessa hora são poucos amigos que a gente tem, né? Enfim. Aí eu tentei entrar em contato com o Cadu, não consegui. Nabil também não conseguiu nenhum maquinista para ir lá retirar o carro. Eles cortaram o barranco para retirar mato em uma estrada que estava boa. Quando eu peço para a máquina ir lá, a máquina não vai. E aí, quando a máquina vai, me faz um serviço porco que nem esse. Porque atolou literalmente, não passava ninguém nem para subir e nem para descer. E é nessa hora que a gente se sente uma pessoa inútil. Porque era um serviço que não precisava ser feito. Como o Valtinho mesmo pontuou, tem tantos outros lugares que precisam ser feitos, lá não precisava ser feito. Né? Eu acho que está faltando um pouco de organização por parte do secretário do Cadu. É difícil a secretaria? É difícil. É difícil, foi difícil com o Davi, foi difícil com o Alemão, está sendo difícil com ele, vai ser difícil com o próximo, e assim sucessivamente. Só que a gente tem que ter um planejamento. Está faltando esse planejamento. Vossas Excelências sabem onde que a máquina estava hoje? Tenho certeza que ninguém aqui sabe. A gente nunca fica sabendo a máquina onde está. Quando o munícipe pergunta para a gente fica com uma cara de tacho, porque a gente não sabe o cronograma, nem para falar assim, hoje estamos no Pouso Alegre.
Eu não quero saber se está para baixo ou se está para cima. Eu quero saber onde que a máquina está para me poder orientar a população da forma correta. A gente não sabe, entendeu? Se eu abrir ali meu celular, de mais de 100 mensagens que eu recebo por dia, 60 é de estradas rurais, assim como de vossas excelências, tenho certeza que também é. O que a gente pede é um pouco de organização. É só isso. Eu acho que não é muito difícil. Eu acho que os vereadores que estão aqui há mais tempo na casa, como o Zé, o Glória, os demais vereadores que estão aqui, acho que eles já vêm cobrando isso dos outros secretários. Isso vai se persistir, só que a gente não pode deixar piorar. Tem solução? Ah, como seria a solução? Conversei há um tempo atrás com o secretário de governo Nabil, ele tinha sugerido um empréstimo para compra de maquinário. Diz que estava em estudo porque a nossa CND não estava liberada. Existe essa possibilidade? Se existe essa possibilidade, nós todos aqui, nós os 15, temos que abraçar essa oportunidade. Porque continuar com maquinário defasado, sem mão de obra, agora vai ter mão de obra, porque agora serão 4 maquinistas que entrarão, dos concursos novos a trabalhar, a gente estudar essa possibilidade desse empréstimo, sim, porque se a gente quer ser uma cidade turística, uma cidade que as pessoas sintam orgulho de estar aqui, a gente precisa se organizar. É só isso que eu peço, organização. Eu sempre falo com o Cadu, eu tenho as minhas dificuldades com ele, não é de hoje. Eu acho que ele dá para se empenhar um pouco mais. Assim como eu falo, como eu já tive dificuldades também com o Edson, assim como eu já tive dificuldades também com a Doni, assim como eu tive dificuldade até com o Daniel, no começo da gestão. Mas eles sabem ouvir e conversar. E é isso que eu quero. É ouvir a gente, ouvir as demandas de quem está na rua, porque a gente é cobrado. Eu, então, sou muito cobrada, porque desde o começo eu estou com o doutor. Desde o começo, nunca abri mão de estar com o doutor, mesmo brigando com a vossa, doutor? Mesmo a gente brigando, a gente sempre se respeitou. Então, o que eu peço é organização. É só isso, organização. Porque se, de repente, fulano, esse do sola da bota mesmo que você falou, ali está fácil de resolver. Ali é jogar entulho, passar o rolo, e ali não tem mais problema. Já aconteceu um caso similar lá no São Bento II, naquele trechinho lá do fundo. Jogou entulho, passou a máquina, jogou pedra, acabou. Não tem mais problema lá de atolar, É simples, é organização. É escutar o cara que está na máquina, que sabe trazer o resultado. Eu não sei de tudo. E nem nunca vou saber de tudo. Porque a gente não sabe de tudo. A gente tenta saber, mas a gente não sabe de tudo. Mas a gente precisa se organizar. Porque se a gente quer ser a cidade turística, volto a falar, a gente tem que ter organização. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a presente sessão.